Vamos ver quem está aqui. Vamos ver se já tem gente entrando. Para fazermos o nosso desafio dos 100 dias. Vamos explicar o que é esse desafio dos 100 dias. Vamos lá. Vamos ver quem está entrando aqui. Pessoal, para quem está entrando, pega papel e caneta para a gente anotar. Vai ser bem importante nós termos clareza sobre as coisas que a gente quer conquistar nesses 100 dias ou após 100 dias. Vamos ver se é uma meta acumulativa, como que a gente vai fazer, né? Mas vai ser bem importante. Peguem papel e caneta, tá bom? Pra gente ir anotando. E aí a gente vai entender também. Olha quanta gente, a Ju, a Fê, a Dê, a Gé, a Cá. Boa noite, meninas. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão. Vai pensando aí no que você quer conquistar ao final de 100 dias, o que te incomoda hoje, o que tá ruim pra você, porque a gente vai entender passo a passo o que é que nós vamos mudar em comportamento para que a gente atinja as nossas metas. E aí a gente vai falar também de meta a longo prazo, a médio e a curto prazo. O desafio dos 100 dias, ele nos ajuda muito a aferir o nosso caminho, ver se a gente está realmente indo pelo caminho certo, se a gente precisa ajustar os nossos passos. E aí, pessoal, tem mais uma coisa super importante, porque às vezes a gente estabelece metas a longo prazo e essas metas assustam. Então, é importante a gente ter meta a médio e a curto prazo para que a gente possa entender que nós somos capazes, tá? Capazes. A Fê, sempre minha prima, viu? Você é uma pessoa muito querida. Então, coloca um joinha aqui pra mim se vocês já têm papel e caneta, se tá tudo certo, se a gente pode começar ou se eu dou mais um tempinho. Vai colocando um joinha aqui pra mim, se a gente pode começar a falar do desafio. Joga coraçãozinho pra mim também. Mas acho que todo mundo ok. Todo mundo ok? Então, beleza. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, vamos ver, desafio dos 100 dias. E aí, escreve aqui pra mim se você já tem alguma meta que você queira, algo específico, se você já tem ideia do que você vai querer aí para os seus 100 dias. Gente, tô aprendendo aqui, desafio dos 100 dias. Vamos ver como é agora que a gente faz pra fixar comentário aí, ó. Pronto, desafio dos 100 dias. Todo mundo vem. Pessoal, é o seguinte, nossa vida é feita de sonhos, nossa vida é feita de metas e a gente precisa realizar isso que a gente quer, né? Então a Ju já tem lá alimentação líquida vegetariana para zerar o intestino. Intestino a gente sabe que é o controle. E aí muitas vezes a gente realmente tem que sair do controle. Porque Deus é tão maravilhoso que quem sabe Ele tá planejando uma coisa tão maravilhosa para você que nem você é capaz de saber. Nem é capaz de imaginar. E aí a gente precisa sair do controle realmente para deixar as coisas acontecerem na nossa vida. A gente também fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então o que é que você pensa e o que está travando em você que ele não está funcionando de verdade? Tá bom? Bom, então vamos lá. Papel e caneta. Eu quero conversar com vocês, começar a conversar com vocês sobre os 7 espectros da nossa vida. Como assim? Bom, para a gente ter uma vida plena, para a gente ter uma vida com significado, nós precisamos entender 7 aspectos da nossa vida, tá?
4 são pessoais e 3 dizem um pouco mais sobre o mundo. Então eu preciso que você anote aí para mim, primeiro aspecto, físico. Como é que você está fisicamente? Como está a sua saúde? Você está feliz com o seu corpo? Você está feliz com a sua alimentação? Então escreve aí, físico. Segundo âmbito da nossa vida, intelectual. Como é que estão seus estudos, a sua leitura? Você é uma pessoa que gostaria de aprender um pouco mais, de fazer um curso novo? Como que tá isso aí para você? Intelectual é o segundo. Terceiro aspecto da nossa vida, profissional. Pessoal, isso é super importante, porque geralmente nós nos definimos pela nossa profissão. Gabi, como assim? Vocês já viram aquelas pessoas que se aposentam e infelizmente caem em depressão? Porque elas eram aquilo a vida inteira. Elas só se conheciam enquanto profissionais. E aí, quando você se aposenta ou quando você precisa mudar de trabalho ou largar o seu trabalho ou você perde o seu trabalho, você leva um choque e vem aquela pergunta: quem sou eu? Então, a gente entender qual é a nossa missão profissional também é super importante. Põe aí o terceiro aspecto, profissional. Quarto aspecto, saúde financeira. E a saúde financeira não depende exclusivamente do seu trabalho, tá? Isso é uma crença que a gente tem. Vamos supor que eu ganhei na Mega, não trabalhei e fiquei milionária, tá? Não tem nada a ver com o trabalho. Mas a gente precisa estar alinhado com a nossa parte financeira e tranquilo para que a gente possa prosperar em todos os outros âmbitos de vida. Próximo aspecto, familiar. Bom, existem muitos estudos que nos mostram que as pessoas mais felizes são aquelas que possuem melhor relacionamento com as outras pessoas. E aí a gente pode falar de família, a gente pode falar de questões de amigos, né? Mas do nosso âmbito familiar é o mais importante porque ali estão as nossas raízes, ali que nós vamos dividir as nossas alegrias, as nossas dores principais. Se você é casado, se você é solteiro, pensa ali no seu âmbito familiar, tá bom? O próximo, que eu já dei um spoilerzinho aqui quando a gente fala de relação com as pessoas, é o social. Então, como é que tá a sua vida social? Esse período de isolamento, eu imagino que esteja um pouco mais complicado e tal. Mas é extremamente importante a gente viver socialmente. Eu não vejo a hora de acabar com esse negócio de só internet, da gente poder voltar a se beijar, se abraçar, estar junto, bater papo de verdade, porque o ser humano precisa disso. Então, quando as pessoas falam, o futuro da humanidade é o online, eu não sei. Eu realmente tenho as minhas dúvidas se é o online, porque o ser humano ele é um ser sociável, né? A gente precisa disso. Então coloca aí a sua parte social. E por último, espiritual. E a espiritual aqui não tem a ver com religião, tá? Mas espiritual, a forma como você se comunica com Deus, como você se comunica com a sua centelha divina, né? O que você acredita? Isso é super importante. E aí a gente vai trabalhar dentro desses aspectos qual é o seu desafio dos 100 dias. E aí o que acontece aqui? O desafio dos 100 dias ele pode ser cumulativo, então tipo ao final de 100 dias eu vou conquistar tal coisa, ou ele pode ser progressivo, tipo durante 100 dias eu vou fazer tal coisa. Vamos exemplificar isso aí. Vamos supor que você precise economizar R$100 para a conta ficar fácil, tá? Ao final de 100 dias. Isso significa que você vai economizar e ao final de 100 dias você tem R$100. Ou, por exemplo, eu quero por 100 dias seguidos meditar, tá? Então, são duas formas da gente lançar esse desafio. E aí agora, nesse momento, eu vou pedir para você fechar os seus olhos, respirar bem profundo, se conectar com a energia do seu coração e pensar
Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida hoje, o que é que você mudaria? Respira bem fundo. E pense, o que é que eu mudaria na minha vida hoje? Tudo bem? Escreve aqui pra mim, se você se sentir à vontade, o que você mudaria na sua vida hoje, para que a gente possa explanar um pouquinho mais, a gente possa dar sugestões, tá? De formas que você pode alcançar isso. Então, eu vou fazer esse desafio com vocês. E esse desafio começa no dia 10 de agosto, segunda-feira que vem. E ele termina no dia 7 de novembro. Então, são 100 dias, tá? Que a gente vai seguir nesse desafio. Eu vou estar aqui com vocês todos os dias à disposição. Dúvidas, lamentações, risadas, ombro amigo, pelo amor de Deus, socorro. Vocês estão com passe livre para me mandar mensagem a hora que precisar. E eu vou estar fazendo o desafio com vocês também. Então, do dia 10 de agosto ao dia 7 de novembro, 100 dias. Aí a Cíntia, que não tá aqui agora, mas ela me mandou uma mensagem. Gabi, 100 dias é muita coisa. Pois é, 100 dias é muita coisa. Mas olha só, são mais ou menos 3 meses e 10 dias. Há quanto tempo nós já estamos nessa pandemia? E passou assim. Isso significa que em 3 meses e 10 dias você é capaz de mudar a sua vida. Você é capaz de alcançar os seus sonhos e de cumprir as suas metas. Gente, de novo, sonhos são feitos para serem realizados. Quais são os seus sonhos? E mais, o que é que você queria para o seu ano de 2020 que até agora você não conquistou? Que você está procrastinando? Que você tem medo? Então, vamos lá, vamos colocar isso em prática. A vida é para ser vivida na prática, não só a gente ficar sonhando e imaginando, tá? Então, vamos lá. Uma outra coisa bastante importante para a gente cumprir o nosso desafio dos 100 dias é comprometimento. Gente, são 100 dias. E aí, todos os dias, nós vamos acordar com a seguinte frase: só por hoje. Anota isso no seu caderninho. Só por hoje. Então, se o meu desafio é não comer glúten por 100 dias, só por hoje eu não vou comer glúten. Eu vou dormir, eu vou acordar e amanhã de novo. Só por hoje eu não vou comer glúten. Se nós pensarmos a todo instante que é só por hoje, as coisas ficam mais fáceis. Tá bom? Só por hoje. Então, você escreveu aí os âmbitos da sua vida: físico, intelectual, profissional, financeiro, familiar, social e espiritual. E agora, só por hoje. Ok? Próximo aspecto. O que é que na sua infância você queria tanto, você almejava tanto e que hoje você cumpriu? Hoje você olha para trás e fala: nossa, desde pequenininho eu quero isso. Nossa, putz, a minha criança teria orgulho do adulto que eu me tornei hoje. Gabi, por que a gente está fazendo isso? Porque nós precisamos nos conectar com a nossa essência, com a nossa essência divina. Quando eu falei do âmbito espiritual, o que é isso? Quanto mais novo a gente é, criancinha, mais conectado com a nossa centelha divina nós estamos. E a gente vai perdendo isso ao longo da vida, tá? Por correria do dia a dia, estresse, por questões financeiras, medo. E aí isso é um negócio super importante, gente. O ser humano, ele está mais preocupado em afastar a infelicidade do que correr atrás daquilo que o faz feliz. Porque a gente tem medo. Então eu quero saber, o que é que na sua infância você mais amava, mais almejava e que você deu uma esquecidinha básica no meio do caminho e a gente vai resgatar nesses 100 dias? O que é?
Depois eu vou contar pra vocês, tá? Os meus 2 desafios, eu tenho 2. E que eu vou fazer nesses 100 dias e vocês vão me ajudar. E uma outra coisa que nós faremos, nós vamos meditar. E aí eu vou entrar ao longo desses 100 dias, eu sempre avisando vocês, pra gente introspectar, pra gente olhar pra dentro. Porque na correria do dia a dia, a gente não consegue parar e olhar para o que nós estamos sentindo. E a inteligência emocional, a inteligência que nós temos sobre as emoções, ela é o que nos faz mais humanos. Ela é o que nos faz mais conscientes, tá? Então a gente vai meditar. Gabi, mas eu só quero juntar 100 reais. E o que é que te impediu até hoje de juntar 100 reais? Outro ponto. Nesses 100 dias, a gente não vai cuidar só do sintoma. A gente vai cuidar da causa. O que é que te impediu até hoje de não conquistar o que você tanto almeja? Então, gente, vai escrevendo aqui pra mim. Vai escrevendo aqui pra mim. Quero saber os seus desafios de criança, quero saber o que você acha que te impede, quero saber o que você quer daqui 100 dias e eu vou contar o meu pra vocês. Então, eu me proponho a ficar 100 dias sem consumir glúten e o meu outro desafio dos 100 dias é, todos os dias eu vou cantar uma música e vou gravar e postar aqui pra vocês. Porque cantar é algo que toca a minha alma desde que eu era pequenininha, desde que eu era criança. E realmente, pela correria do dia a dia, eu acabei nem cantando mais. Então, vou cantar. Tenho 2 desafios, minhas 2 missões, a partir de segunda-feira que vem, dia 10 de agosto, até 7 de novembro. Ah, outra coisa. 7 de novembro a gente vai estar perto do final do ano já, né? E aí sem essa de... porque para o ano que vem eu quero tal coisa. Para o ano que vem eu quero não sei o quê. Não, já, tá? Já, vamos botar em prática isso aí, vamos ser prático, vamos resolver o negócio. Já que te incomoda, vamos fazer, tá? Por que eu decidi cortar o glúten por 100 dias? Eu sei, eu tenho intolerância a glúten, tá? Comprovado por exame e tal. E por questões emocionais, porque ninguém é de ferro, né? Todo mundo é tipo um ser humano. Eu dei umas escorregadinhas, umas pisadinhas na bola. E isso me feriu fisicamente, feriu meu intestino, feriu meu estômago. E eu não estou me sentindo bem. Então, eu vou fazer isso por mim. E aí, esse é um outro aspecto bastante legal da gente conversar. O que é que você nasce e morre com? Só uma coisa. Você nasce e morre com ela. É o seu corpo. O seu corpo é a única obrigação que você tem nesse mundo. Cuidar de si, cuidar do seu corpo. Então, se fisicamente você não está se sentindo bem, se fisicamente você tem correções a fazer, é agora a hora. E aí a gente vai entrar na próxima live em assuntos de física quântica. Por quê? Nós somos constituídos de 5 corpos. O nosso primeiro corpo é o corpo físico, é a matéria, é isso aqui que a gente sente. O nosso segundo corpo é o nosso corpo energético. Então, vocês já devem ter visto aqueles meridianos de acupuntura, os chakras, o reiki. Então, tudo isso trabalha com o nosso corpo energético. Tá aqui. Aí nós temos o nosso corpo mental, que é a psique, a inteligência. Nós temos o nosso corpo intuitivo. E esse corpo é aquele, putz, eu sabia. Sabe? Sabe aquele, alguma coisa tá me falando pra eu fazer isso, ou pra eu não fazer isso, pra eu não ir por aí. Quarto corpo.
E o nosso quinto corpo é o da consciência suprema. Só que para atingir a consciência suprema, nós precisamos alinhar esses 4 primeiros corpos. E aí, como eu falei para vocês, eu falei, olha, eu realmente tenho alergia a glúten. Descobri não faz muito tempo, mas também percebi que várias das coisas que eu tive ao longo dos meus quase 30 anos era por glúten. Só que muitas vezes o problema ele não está só no corpo, ele está no link entre os corpos. Então, se você não consegue, por exemplo, linkar o seu corpo energético com o seu corpo físico, ou se você não consegue linkar o seu corpo intuitivo com o seu corpo dos pensamentos. Então, assim, não é que nós temos 5 corpos, nós temos 5 corpos e 4 integrações, tá? São 9, olha que loucura. E aí, muitas vezes, o que nos bloqueia de atingirmos as nossas metas, é isso. É a falta de cuidado e de link entre eles. Sabe aquele negócio, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? É um erro isso aí. A gente tem que ser aquilo que a gente... Aqui já, voltou. Então, já que nós colocamos aí todos esses 7 âmbitos da nossa vida, eu vou repetir para quem entrou agora, eu vou pedir para vocês escreverem uma meta para cada âmbito da sua vida, tá bom? Então vamos lá. Físico, intelectual, profissional, financeiro, familiar, social e espiritual. Você vai definir uma meta para cada âmbito da sua vida, para cada um desses âmbitos da sua vida. E aí a gente vai tendo aos poucos mais clareza do que é que nós vamos propor para o nosso desafio dos 100 dias, tá? O desafio dos 100 dias ele é considerado um planejamento a curto e a médio prazo. A curto porque todos os dias você vai ter que estar lá fazendo, ou falando, ou enfim, a gente vai ver o que você vai decidir. E a médio prazo porque são 3 meses e 10 dias, tá? Então, a gente vai estabelecer essa meta para que você já comece o seu ano de 2021 vibrando de uma forma diferente. Lembrando, esse desafio vai do dia 10 de agosto ao dia 7 de novembro. Certo? Eu disse para vocês, minhas 2 metas, parar de comer glúten e cantar uma música por dia. Vou gravar e vou colocar aqui. Ju, são 7 aspectos. Vamos lá. Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Mas é físico, intelectual, profissional, financeiro, familiar, social e espiritual. Uma coisa importante, o social, ele também é o que é que nós vamos deixar para o mundo, tá? Como é que eu vou ajudar o mundo a ser um mundo melhor? Pode ser, por exemplo, eu vou ajudar a doar marmitas, pode ser, eu vou comprar ração e vou distribuir para os animais de rua, tá? Mas eu vou escrever aqui de novo. E na próxima live a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da conexão com a nossa criança, tá? A gente vai fazer uma meditação para isso. E agora eu vou propor uma meditação para a gente se conectar com todos os nossos chakras, para a gente começar a ativar o nosso primeiro e o segundo corpo. Primeiro corpo é físico, tá? Segundo corpo energético. Então, vamos lá, pessoal. Vou pedir para vocês aí mesmo sentados onde vocês estão, vou vir mais aqui pro meio. Coloca os seus pés no chão. Faça uma inspiração profunda, fecha os seus olhos. Comece a perceber o seu corpo. Percebe a roupa tocar a sua pele.
o seu corpo tocar a cadeira, ou a cama, ou o sofá. E aos poucos, leva a consciência para os seus dedos dos pés. Procure não se mexer, apenas sentir o seu corpo. Perceba as solas dos pés, os calcanhares. Leve a atenção para os tornozelos, panturrilhas, joelhos. Perceba as suas coxas, a parte anterior, posterior, interna e externa. Leve a consciência para o períneo, a pelve. Perceba o seu quadril. Leve atenção para os glúteos, a lombar, as laterais do abdômen. Perceba toda a sua barriga, os órgãos internos presentes nessa região. Perceba a mesma região das costas agora, passando pelas costelas. Leve a consciência para o seu tórax, pulmões, coração. Percebendo os ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos e dedos. Leve a consciência agora para a região torácica da coluna vertebral, para as escápulas. Perceba o pescoço, a garganta. Leve atenção ao queixo. Deixe os lábios entreabertos e a língua solta dentro da boca. Leve a consciência para as bochechas, nariz, narinas, globos oculares, sobrancelhas, testa, couro cabeludo, orelhas e cervical. Você se encontra em conexão total com o seu corpo, percebendo a sua totalidade, a sua grandeza. E agora você leva a atenção de volta para a base da sua coluna vertebral, bem perto do períneo, e visualiza uma luz vermelha nesse ponto, trabalhando o chakra básico, o chakra que nos conecta com a Terra, que nos fala de segurança financeira, de riqueza material,
o chakra que nos conecta com a energia telúrica da Mãe Terra. Visualize que essa energia começa a se transmutar para o laranja. 4 dedos abaixo do seu umbigo, esse chakra ativa a sua criatividade. Ativa a sua forma mais maternal ou paternal. Traz a capacidade de novas ideias. E então essa luminosidade vai se transmutando para o amarelo e se localiza quase em cima do seu estômago. O terceiro chakra nos fala da capacidade de digerir as emoções. Nos fala de como nós nos alimentamos energeticamente. E ele te traz a capacidade de expressão para o mundo. Passando agora para uma tonalidade verde clara, o quarto chakra, o chakra do coração, brilha justamente nesse órgão. Ele é responsável por recuperar as nossas células, pelo nosso sistema imunológico. Visualize que esse verde se expande para os seus braços, até a pontinha dos dedos das mãos. Ele te deixa mais saudável e fortalecido. Então, tornando-se azul clara, essa luminosidade se acumula na sua garganta, o seu quinto chakra, e cuida da forma como você verbaliza as emoções, como você verbaliza para o mundo. Esse chakra cuida também daquilo que nós absorvemos sem perceber, assim como a respiração. A gente respira sem perceber. Então, que nós possamos trazer mais consciência para o ato que nos mantém vivos, de respirar. Esse azul claro começa a escurecer um pouco mais e se acumula no ponto entre as sobrancelhas. E essa luz penetra pela sua pele e vai indo em direção ao centro do seu crânio, na glândula pineal. Ela é responsável pela nossa conexão com o nosso corpo intuitivo. Aquilo que lá no fundo a gente sempre sabe. Permita-se conectar com a sua intuição, tão mais rica do que o conhecimento convencional. E por último, transmute essa luminosidade agora num lilás que passa pelo topo da sua cabeça
e como uma esfera de luz fica flutuando um pouquinho acima do seu couro cabeludo. O nosso chakra coronário nos conecta com o universo, com Deus, com Buda, com Krishna. Depende da sua crença. Mas ele nos conecta com o que existe de mais divino. Aqui, eu peço para que você faça uma oração em agradecimento, primeiro pela sua vida e depois pelo que você desejar. Faça a sua oração. Escute melhor a minha voz, os sons do ambiente. Faça uma inspiração bem profunda, despertando o olfato. Movimente a língua dentro da boca para despertar o paladar. E comece a movimentar os dedos das mãos e dos pés para despertar o seu corpo. E por último, devagar, abra os seus olhos. Espreguiça, alonga, torce. E nós finalizamos a nossa meditação de hoje muito mais conectados, muito mais vivos e com clareza do que nós somos e do nosso poder. Então, vou pedir para vocês agora, escreva lá a sua meta para cada uma das questões da sua vida, física, intelectual, profissional, financeira, familiar, social e espiritual. E aí, aos pouquinhos, a gente vai decidir a nossa meta para o desafio dos 100 dias. Combinado? Escreve aqui para mim se vocês têm alguma dúvida. Vocês podem me procurar em inbox. Se você é uma grande amiga, eu que agradeço por você estar aqui nesse momento. O Pedro também é uma pessoa super iluminada, super legal te ver por aqui. E vamos seguindo, tá bom? Tenham uma noite esplêndida, uma noite de sorrisos, de alegrias, que vocês sejam sempre muito iluminados. E gratidão por estarem aqui. Ju, minha prima maravilhosa, obrigada, meu amor, a Fê também. A Kátia, uma grande amiga, gratidão. Um beijo.